Olá, galerinha do ensino remoto. E aí, como é que vocês estão? Sexto ano. Vamos lá para mais uma aula de geografia. Então, nossa aula de hoje nós vamos trabalhar aí da página 150 até a página 154, certo? Então, vão pegando aí o material de vocês, o lápis, a caneta, o caderno, né, para ir fazendo aí suas anotações, né, estudando aí direitinho, caprichando aí no colégio e caprichando aí em casa, no remoto, certo? Então, vamos lá. Nós vamos falar hoje sobre as vegetações da Terra. Então, as vegetações da Terra, elas apresentam variados aspectos e conjuntos de espécies. E estão distribuídas de maneira distinta ao redor do planeta. O clima, o solo, o relevo e a hidrografia, eles juntos irão influenciar, certo, na diversidade de vegetações presentes no planeta. Para que possam sobreviver e desenvolver as plantas, necessitam de água, de luz, nutrientes do solo, que não se apresentam de forma regular pela superfície terrestre. Então, nós vamos ver um pouquinho o mapa, ela apresenta, certo, a localidade e a abrangência original dos principais tipos de vegetação aí no mundo todo, certo? Nós vamos falar, então, agora sobre as vegetações e suas influências. Então, aqui nós temos um planisfério, né, que ele fala sobre a vegetação nativa. E esse planisfério é de 2013. Então, observem aí. O que eu vou observar primeiramente quando eu pego um mapa? Ao pegar um mapa, visualizar logo a legenda. Então, a legenda está aí. Está vendo esses quadradinhos aqui? Deixa eu marcar aqui para vocês. Calma aí. Pronto. A legenda é esse aqui, olha. Esse monte de quadradinho que tem aqui, cada quadradinho com uma cor, né? Trazendo referência a uma cor. E essa referência, essa cor, é o quê? O tipo de vegetação. Então, vocês vão observar, por exemplo, aqui o lilás, vocês vão observar, né, a existência desse tipo de vegetação em alguns países, certo? Aqui no nosso Brasil, vocês observam, floresta tropical, olha aqui, ó, vermelho. Esse laranja aqui, savanas, né, que é o quê? Cerrado e caatinga, certo? Então, vocês vão identificar a legenda. Primeiramente, vocês vão visualizar a legenda, observar a legenda, como eu falei, e aí vocês vão observar qual é o país, qual é a região no mundo todo que existe aquele tipo de vegetação. Olha que forma legal, né? Bem fácil de entender. Então, vocês observem que o mapa, ele apresenta, né, essa abrangência original das vegetação. Muitas áreas já foram transformadas pelo ser humano, né, dando lugar a cidades, áreas agrícolas. Muitas dessas áreas foram desmatadas, devastadas pelo ser humano, né? As ações do ser humano vai acabando detonando aí com a vegetação, certo? A vegetação nativa. Então, assim, a vegetação nativa, muitas vezes ela já foi eliminada em algumas localizações no mundo todo, certo? Então, o homem busca o quê? Produzir, e aí, ao mesmo tempo que ele produz, ele está destruindo o meio ambiente. Os tipos de vegetação, aí aqui eu vou apresentar algumas características, certo, dos principais tipos de vegetações nativas no mundo. Principais tipos, não são todos. Então, floresta. Existe na Terra uma grande diversidade de florestas, né? Elas apresentam características, aspectos variáveis, conforme a umidade e a temperatura de cada região. Os principais tipos de florestas são equatorial, tropical, temperadas, tropicais e boreal. Subtropicais também. Florestas equatoriais e tropicais, elas são presentes na faixa de clima equatorial e tropical. São, portanto, típicas de áreas o quê? Mais quente e úmido. Ocorrem em regiões de que continente? América Central, América do Sul, continente africano e o sudeste asiático. Aqui nós temos uma imagem de uma floresta equatorial, certo? Então, a floresta equatorial, ela apresenta a maior biodiversidade do planeta, o maior conjunto de espécies de seres vivos. Então, vocês observem que elas são densas, né? Tem muita vegetação, são exuberantes, são bonitas,
né, constituída por diversas camadas com plantas de diferentes tamanhos. Então, elas têm plantas de pequeno, de médio e de grande porte, certo? E aí, essas plantas, né, elas propiciam infinidade de ambientes que dão abrigo a uma variada fauna. No entanto, também tem sido amplamente devastada para a implantação de projetos agropecuários e a exploração de madeira. Então, o homem vem devastando muito, certo, essa biodiversidade, os recursos da natureza, o homem vem detonando aí, né, para exploração. Aqui nós temos floresta temperada e subtropical. Observem aqui, ó, durante o outono, a vegetação das florestas temperadas adquirem folhas coloridas. Olha que perfeição, as folhas, né, tudo coloridinha, bonita pra caramba. As florestas temperadas e subtropicais, elas localizam-se em regiões de clima temperado úmido. Suas árvores perdem as folhas no inverno. Então, quando é na época de inverno, as árvores, as folhas caem. Durante o outono, vocês observam que é uma vegetação exuberante, uma vegetação bem bonita. Elas cobriam a maior parte da Europa e o nordeste dos Estados Unidos, e uma parte do Japão, mas foram praticamente destruídas ao longo do tempo. Por quê? Por causa da exploração. Florestas boreais. Aí observem a imagem boreal, né, conhecida como taiga, uma floresta profunda, com alusão à vegetação que se estende pelo horizonte. E aí são também conhecidas como taiga ou matas, né, de coníferas. As árvores coníferas são assim chamadas porque têm uma forma de cone, elas parecem com árvore de Natal. Ela vai subindo e ela vai ficando parecida com um cone. São formações homogêneas com predomínios de pinheiro, né? Então, ocorre nas zonas temperadas dos países como Canadá, Noruega, Suécia, Finlândia e Rússia. São muito explorados para a extração de madeira, da qual se extrai celulose, que é a matéria-prima para a fabricação de quê? Do papel. E aí vocês observam que cada tipo de vegetação, né, vocês vão observando que hoje está tendo muita exploração, né, das vegetações. E aqui vegetação mediterrânea, característica de clima mediterrâneo, com verões quentes e secos, invernos chuvosos. Essa vegetação ela tem predomínio de árvores e arbustos adaptados aos períodos de secas e distribuídos de maneiras esparsas. Ocorre principalmente no sul da Europa e no norte da África. Olha que perfeição, né? Vocês observam essa imagem da ilha de Chassos, na Grécia, uma imagem de 2017. Esse é um tipo de vegetação, é um exemplo, né, de vegetação mediterrânea. Savanas. Então, as savanas, ela ocorre principalmente na América do Sul, né, na nossa localização, na África e na Austrália. São características de regiões tropicais que apresentam a estação seca bem definida, certo? E também, né, ela altera a estação úmida. Sua vegetação compõe-se basicamente de arbustos, plantas rasteiras e poucas árvores. Nas savanas africanas, a fauna é muito diversificada e abriga grandes animais, como elefantes, girafas, rinocerontes, leões, búfalos e leopardos. Então, no continente africano, as savanas é um tipo de vegetação, né, que compõe, por exemplo, os parques nacionais, e que é muito procurado para o turismo, né? As pessoas buscam, né, por curiosidade, para ver como é esse tipo de vegetação, principalmente os animais grandes, como os elefantes, as girafas, elas chamam muita atenção da população para conhecê-los. Pradarias, né, são características de áreas de pouca pluviosidade. O que é pluviosidade? Chuva, quantidade de chuva existente naquela determinado local, naquela determinada região. Ocorre na América do Norte, na Europa, na Ásia, na África e na América do Sul. São formadas basicamente por gramíneas, né, mas também apresentam alguns arbustos. Gramíneas é essa vegetação rasteira, essa vegetação baixinha. Em todo o mundo, as áreas de pradaria foram muito usadas para a pecuária, o que causou um intenso desgaste desse tipo de vegetação nos solos. Então, as pradarias, como ela é um tipo de vegetação rasteira, ela é muito usada para a criação de gado. Então, o pasto, né, o pessoal
fazer o pasto para criar o gado. Estepes, elas são presentes nas regiões semiáridas, como o oeste dos Estados Unidos, a área da Mongólia e do Paquistão. As estepes são vegetações herbáceas, constituídas por gramíneas que se distribuem de maneira irregular em tufos e pequenos arbustos, deixando extensas áreas de solos descobertos. Então, vocês observam aí uma imagem, né, das estepes na Mongólia. Essa é uma imagem de 2017. E aí vocês observam que tem alguns pontos de vegetação, outros pontos, né, outras localizações. Vocês percebem que deixa o solo descoberto. Então, o solo fica desprotegido de vegetação. Vegetação do deserto, o nome já diz, né, ocorre onde há pouca precipitação de chuva, tanto em áreas frias quanto em áreas quentes, superfície terrestre. É interessante ressaltar que o deserto, ele só não acontece, o deserto é só porque é quente. Não, o deserto é um local que não tem condições de sobrevivência, ele não vai dar condições para as pessoas sobreviverem. Então, ele pode ser um local quente e um local, pode ser também um local frio. Então, ela não tem condições de sobrevivência. Então, no deserto, muito quente para plantar, pouca chuva, então não tem condições de sobrevivência. Um clima frio, né, as geleiras são consideradas deserto. Por quê? Porque você não tem condições também de plantar, de colher, o clima muito, muito frio, que não vai, né, dar condições favoráveis para a sobrevivência das pessoas, ok? Então, ela é formada nos desertos quentes por gramíneas, arbustos e algumas plantas isoladas que eles conseguem se adaptar ao ambiente com poucas folhas e com espinhos nos cactos, como os cactos, né? Nos desertos frios e no clima polar, como Antártida, no verão, pode brotar, por exemplo, musgos e líquens em áreas costeiras, livres de gelo. Então, como eu já expliquei. Vegetação de altitude, o nome já diz, altitude, áreas de quê? Montanhosa. Então, áreas de altitudes elevadas. Áreas de altitudes elevadas, o ar vai se tornar o quê? Rarefeito. E a diminuição da temperatura limita o desenvolvimento de espécies vegetais. Por isso, quanto maior a altitude de um local, menor a parte da vegetação, menor o porte da vegetação, que pode ser constituído por florestas na base das montanhas e por campos nas maiores altitudes, onde se desenvolvem gramíneas, musgos e líquens. Então, por exemplo, vegetação de altitude. E no local mais plano, a vegetação vai ter uma vegetação de um grande porte, né? Tem árvores grandes. Então, quanto mais as pessoas vão subindo, aquele tipo de vegetação ela vai se tornando menor, certo? Então, em um local muito alto, a vegetação vai ser uma vegetação mais rasteira, né? Ela não vai ter um desenvolvimento maior. Tundra é o nome da formação vegetal que ocorre no extremo norte da Ásia, na Europa e na América do Norte, por 3 meses no ano, durante o descongelamento parcial do solo. É formada de musgos, líquens e poucas plantas rasteiras. Então, aqui vocês observam uma imagem de um descongelamento do solo, certo? Aí esse descongelamento do solo na Noruega. Então, vocês observam que é um tipo de vegetação rasteira. Vocês já ouviram falar, né, aqueles limos, que a gente fala assim, um local que molha muito, uma vegetação, uma cobertura vegetal bem pequena, que escorrega bastante. Então, ela é bem parecida com os musgos e líquens que acontecem aí na América do Norte, na Ásia e na Europa. Então, essa região aí bem molhada, certo? Então, por quê? Porque aconteceu o descongelamento e aí começa a aparecer esse tipo de vegetação. Agora nós vamos para a nossa atividade. E aí vão abrindo aí o livro de vocês na página 158 para caprichar aí na atividade. Então, em seu caderno, relaciona as principais formações vegetais do globo com as características de cada uma delas. Letra A, florestas equatoriais e tropicais. Letra B, florestas temperadas e subtropicais. Essa é bem fácil. C, florestas boreais. D, vegetação mediterrânea. E, savanas. F, pradarias. G, estepes. H, vegetação do deserto, I, vegetação de altitude, e J, tundra. E aí, já coloquei aqui para vocês, tudo certinho. Formadas por musgos, líquens,
e poucas plantas rasteiras. Essa formação vegetal é típica das regiões polares. Então, é o que? Tundra. Também conhecida como taiga ou mata de coníferas, ocorre em áreas de clima frio, sendo bastante explorada para o fornecimento de madeira. Quais são elas? Florestas boreais. Característica de regiões com verões quentes e secos, como o sul da Europa, é formada predominantemente por vegetação arbórea e arbustiva distribuída diferentes de maneiras de espécies. Vegetação o quê? Mediterrânea. Vegetação herbácea, presente nas regiões semiáridas, constituídas por gramíneas que distribuem de maneira irregular em forma de tufos e pequenos arbustos. Quais são elas? Estepes. Típicas de áreas quentes e úmidas, essas florestas apresentam grande diversidade. Ocorrem em regiões da América Central, América do Sul, África, Sudeste Asiático, que é ela, floresta equatorial e tropicais. Sua área original de ocorrência cobre parte dos Estados Unidos, da Europa e do Japão. Regiões de clima temperado ou úmido foram quase totalmente destruídas ao longo do tempo. São elas, florestas temperadas e subtropicais. Formação vegetal característica das regiões tropicais, com a estação seca bem definida, é composta basicamente de arbustos, plantas rasteiras e poucas árvores. Tem ela, savanas. Formação vegetal muito aproveitada pela pecuária, é característica de áreas com baixa pluviosidade e formada basicamente por gramíneas e alguns arbustos, pradarias. Ocorrem em regiões com pequenas quantidades de chuvas e são formadas por plantas adaptadas a esse ambiente, como os cactos. Então, é bem fácil essa vegetação do deserto. Formação vegetal característica de regiões montanhosas, que apresenta grande variedade de porte e informação do aumento de altitude. É comum a ocorrência de gramíneas, musgos e lynx. Quem é ela? Vegetação de altitude. E aqui, com base no planisfério, né, vegetação nativa, presente na página 150, responda as questões a seguir. Quais tipos de vegetação são encontrados no Brasil? Essa é fácil. Cite as principais características de cada uma delas. Eu falei para vocês, né, na estante. Então, os tipos de vegetação encontrados no Brasil: florestas equatoriais, tropicais, florestas temperadas, tropicais e savanas. Cerrado Caatinga. Então, as florestas equatoriais tropicais presentes em locais de clima quente e úmido são densas, exuberantes e apresentam a maior biodiversidade do planeta. As florestas temperadas subtropicais localizam-se na porção sul do Brasil, onde são registradas menores temperaturas do país e elevados índices de umidade. Por fim, a savana, que são cerrados e caatingas, caracterizam pela presença de arbustos, plantas rasteiras e poucas árvores, adaptadas às regiões tropicais que apresentam uma estação seca bem definida, alternada por uma estação úmida. Letra B. Em quais regiões do planeta podem verificar a presença de tundra? Quais são as principais características desse tipo de vegetação? Então, a tundra ocorre nas regiões polares, isto é, Círculo Polar Ártico, e em menor medida na Antártica, por um curto período do ano, durante o descongelamento parcial do solo. É formada por musgo, línguas e plantas rasteiras. Eu acabei de falar. Qual tipo de vegetação predominante na porção norte do continente africano? Qual a relação desse tipo de vegetação com o clima ali presente? Então, na porção norte da África, o tipo de vegetação é deserto. O clima ali presente é caracterizado pelos baixos índices de pluviosidade, influência diretamente no desenvolvimento de um tipo de vegetação adaptada ao clima seco, formado por gramíneas, arbustos e plantas isoladas como os cactos. E nossa aula vai ficando por aqui, galerinha. Fiquem com Deus, né? Estudem bastante, que nós já estamos concluindo o nosso ano. Praticamente falta tão pouquinho para a gente terminar o ano de 2021. Um abraço. Tchau, tchau. Até a próxima aula.